Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de projeção, vista frontal, superior, lateral e vamos também falar um pouquinho sobre cortes. Os cortes são de fundamental importância para você poder analisar os elementos internos da nossa peça. Bom, nesse caso aqui nós temos vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Essas três vistas são muito comuns de vocês encontrarem no primeiro diedro. Mas nós também temos a vista lateral direita, a vista inferior e a vista posterior, que seria uma vista traseira. Então são essas 6 opções de vistas mais comuns de vocês encontrarem no desenho técnico mecânico. Muito bem, aqui nós vamos falar um pouquinho de desenho em corte, que é o objetivo do desenho em corte, é mostrar os elementos internos da nossa peça. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, tanto de projeção quanto de cortes, para a gente poder perceber a diferença nas vistas. E para isso a gente vai usar um pouquinho também de modelagem 3D. Vamos fazer a pecinha para a gente em modelagem 3D para auxiliar esse processo. Sendo assim, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar essa pecinha aqui e nós vamos desenhar vista frontal, depois a vista superior e vamos fazer também a vista lateral esquerda na nossa folha. E aí depois eu vou mostrar para vocês a diferença da vista lateral sem corte e da vista lateral com o corte. Bom, antes disso nós vamos precisar tirar algumas medidas. E nós vamos utilizar aqui o nosso paquímetro para poder fazer essas medições. Primeiramente, então, nós vamos fazer a vista em perspectiva isométrica. Ó, nós temos aqui 55 de comprimento. Então, eu vou pegar aqui, lembrando a nossa parte de perspectiva isométrica, nós vamos jogar 55. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 milímetros no eixo do comprimento. Depois, no eixo da largura, nós vamos colocar aqui, nós estamos com 18, 17,5, 18. Vamos colocar aqui com 15, ó. 5, 10, 15, só para a gente cair em cima dos quadradinhos. E depois aqui, porque isso é apenas um rascunho, e aqui próximo de 30. Então, olha lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, aqui eu já tenho os eixos de comprimento, que colocando aqui exatamente o valor vai estar dando 55 milímetros. A largura exatamente está dando aqui 17,5. Vamos colocar aqui 18. E a altura, nós estamos tendo aqui exatamente 30 milímetros de altura. Essas são as medidas que nós vamos utilizar depois nas nossas projeções. Para a gente fechar, a gente vai fechar a vista frontal. Vamos fechar a frontal. Belezinha aqui, ó, só um rascunho. Vamos fechar a vista lateral. Também fechou aqui, beleza. E vamos fechar a vista superior. Tá fechadinho aqui. Ok. Agora, eu vou ter que, para eu fazer a análise dessa nossa peça, eu vou ter que fazer o rasgo daqui de baixo e o rasgo daqui de cima. Então, pegando o rasgo daqui de cima, nós vamos ter aqui, ó, 30 milímetros de rasgo. Isso quer dizer o quê? Eu vou usar 15 para cada lado. Nós temos aqui 55, ó. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 5,5. 0, 1, 2, 3, 4, 5,5 seria a metade da nossa peça. 5,5. Nós vimos aqui, então, que nós vamos ter 30 milímetros, então vão ser 15 para cada lado. Então, 15 para cada lado, eu vou ter 5, 10, 15 para esse lado, 5, 10, 15 para esse lado. A profundidade, nós vamos ter aqui, ó, uma profundidade próxima de 8 milímetros. Então, nós vamos colocar aqui, próximo de 8 milímetros, eu vou ter mais ou menos nesse ponto aqui. Então, eu vou puxar aqui para baixo, não vou tocar na linha de baixo, que ele tem aqui um pequeno espaço. Vou puxar para cá também e vou fechar ele aqui, ó, sem tocar na linha de baixo, próximo de 2 milímetros ali, sem tocar. Isso aqui seria o rasgo na vista frontal. Se eu for jogar essas linhas para trás, ó, eu vou jogar ela para trás aqui, para trás, vou jogar essa daqui também para trás,
fecho aqui e fecho essa aqui. Muito bom. Já tenho um rascunho aí do rasgo da parte superior. Se a gente for avaliar a parte de baixo aqui, ó, a parte de baixo aqui eu tenho próximo de 45 milímetros. 45 milímetros dividido por 2 é dar 22,5 para cada lado. Vamos ver aqui, nós vamos ter 5, 10, 15, 20, vamos colocar aqui até esse ponto, e aqui até esse ponto também. E na altura, vamos medir a alturinha dele aqui, ó, nós vamos ter 5 milímetros de altura, então ele vai vir até aqui em cima. Numa dessa, ó, a gente está conseguindo traçar, então, os elementos da vista frontal como um rascunho, apenas para vocês terem ideia de como funciona aí a perspectiva isométrica e para a gente poder conversar de forma que todos entendam. Então, dessa forma aqui seria a minha vista em perspectiva isométrica, só está faltando um elemento chamado de furo. Então, eu vou apagar algumas linhas aqui, só para dar uma limpada nesse nosso desenho. Vou apagar essas linhas aqui. Muito bem. E agora aqui eu tenho que lembrar que eu tenho uma linha de centro nessa minha peça. E a linha de centro dessa minha peça, ela está passando mais ou menos por aqui. Olhando que ela pegou nesse ponto aqui, ela está vindo uma linha de centro para cá. Então, esse ponto aqui, mais ou menos, ó, nós temos 3, mais ou menos nesse meio aqui, ó, é o centro do furo que nós vamos ter. E o centro desse furo aqui, eu vou ter que simular aqui o diâmetro dele, ó. O diâmetro desse furo está próximo de 7 milímetros, 8 milímetros aqui de diâmetro do furo. Eu teria que jogar aqui a metade para cá, metade para cá, metade para cá, metade para cá. Isso aqui vai me gerar um elemento circular aqui, ó. Isso aqui para mim já é mais do que o suficiente. Por aqui vocês batem o olho e vocês já começam a identificar todos os elementos que nós vamos ter na peça. Nós vamos ter um corpo prismático com tamanho de 55 por 30 por 18. Depois nós vamos ter um rasgo aqui em cima. Esse rasgo ele vai ter a medida de 32. Vamos colocar ele aqui para ele. Isso aqui já entra a parte de cotas. Vamos colocar aqui 32 por uma altura aqui de 8 milímetros. Então, vou puxar ele para cá, ó. Vou colocar 8 milímetros aqui. Muito bem, 32 por 8. Eu sei que na parte de baixo aqui, eu vou ter 45 aqui, por uma altura aqui, que nós já vimos que vai ter 5 milímetros. Muito bom. O que mais que nós temos aqui agora? Agora nós temos um diâmetro de 8 milímetros também, no centro aqui do nosso furo. Então, essa parte aqui eu tenho um diâmetro de 8. E essa peça ela é simétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meio aqui dessa peça, se eu for traçar uma linha bem no meio dela, o lado de cima é igual ao lado de baixo. E se eu passar uma linha bem no meio dela aqui, o lado da direita é igual ao lado da esquerda. Então, mostra pra gente que essa peça ela é simétrica. Esse elemento ele está exatamente no centro da nossa peça. E todos os elementos também estão centralizados. Dessa forma aqui a gente tem uma boa visão de como vai ser a nossa peça. Caso eu quisesse passar essa informação para alguém que estivesse à distância, por exemplo, eu consigo fazer um desenho técnico desse tipo e mesmo que a pessoa não tenha muita experiência sobre desenho, é possível que a pessoa entenda o que está acontecendo. A próxima etapa, gente, é a gente fazer as vistas. E para fazer as vistas, nós vamos utilizar uma folha quadriculada e nós vamos utilizar também uma régua. E para favorecer essa nossa medida, nós vamos desenhar ele exatamente na medida que a gente gostaria. Então, vamos puxar exatamente as medidas corretas. Eu vou começar aqui, ó. Vou pegar um ponto mais ou menos nesse ponto aqui. E nós sabemos que ela vai ter exatamente um comprimento de 50 milímetros. Então, eu sei que essa peça tem 50 milímetros de comprimento. A altura dessa nossa peça, ela vai ter 30 milímetros. Então, eu vou colocar aqui para ele, ó,
exatamente com 30 milímetros e vou puxar a altura da nossa peça. Depois eu vou jogar aqui para fechar com 55 milímetros novamente e vamos fechar a nossa vista frontal. Essa daqui seria a nossa vista frontal. 55 de comprimento com uma altura de 30 milímetros. Aí eu vou dar uma distância entre as vistas. Sempre bom ter uma distância padronizada. Eu vou colocar aqui 15 milímetros de distância entre as vistas. Então, olha lá, 0, 10, 15 milímetros de distância entre as vistas. E vou iniciar aqui o processo de fazer a vista superior. E essa nossa vista superior, ela vai ter o comprimento de 55 e uma largura. A largura dela agora vai ter 18 milímetros. Então, vamos lá. 18 milímetros eu vou ter próximo daqui. Muito bem. Fechou aqui 18. Vou fechar com 55 novamente, que é o nosso comprimento. E vou fechar aqui também com 18. Muito bom. Vista superior já está pronta também, correlacionada à nossa perspectiva isométrica. De novo, eu vou jogar aqui na vista lateral 15 milímetros de distância entre as vistas. Então, eu vou ter 15 aqui. Vou puxar aqui, vai ser a nossa altura da nossa peça. E agora eu vou ter 18 milímetros também na nossa largura. Então, eu vou ter aqui 10 e aqui acaba no 18 milímetros. Perfeito. Feito isso, vamos fechar essa nossa medida aqui também. Belezinha. Aqui a gente já tem o fechamento. Pessoal, partindo dessa linha, então, nós temos vista frontal, vista superior, vista lateral, 55 de comprimento, 30 milímetros de altura e 18 milímetros de largura. E aqui a gente tinha comentado que a nossa peça ela vai ser simétrica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que bem no meio dela vai passar uma linha de simetria, dizendo que o lado da esquerda é exatamente igual ao lado da direita. E vamos passar a linha de simetria também na vista superior, dizendo que o lado de cima é exatamente igual ao lado de baixo. E aqui nós vamos perceber que o lado da direita também é exatamente igual ao lado da esquerda. Bom, com isso, vamos só achar o meio dessa peça aqui rapidinho. Ó. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma linha bem fraquinha aqui. Aqui também, ó, uma linha bem fraquinha aqui, que vai ser só uma linha de construção. Bateu nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, então, é o meio certinho da minha peça. Eu vou puxar aqui, ó, a minha linha de simetria, que é uma linha traço ponto estreita, olha só. Esse sentido, uma linha traço ponto estreita. E aqui eu vou também ter uma linha traço ponto estreita na vista superior. Muito bem. Aqui então já tenho linha de simetria na horizontal e na vertical, e aqui apenas linha de simetria na vertical. Com isso, o que eu posso fazer agora aqui? Eu já sei que no centro desse furo aqui vai ter um círculo de diâmetro de 8 milímetros. Qual o problema de eu fazer ele agora? Se eu fizer o círculo direto aqui e for passar ele para as outras vistas, esse elemento circular que eu tenho aqui, ele não vai em toda a altura da peça, que é dos 30 milímetros. Então, existe uma ordem, uma sequência mais adequada para a gente fazer o nosso traçado. Eu vou traçar primeiro de 32 milímetros por 8. Então, ó, 32 por 8, se a gente for dividir, vai dar 16 milímetros para cada lado. Então, ó, vou colocar aqui 16 milímetros, venho até aqui no 0 e venho até aqui no 32. E agora eu vou puxar 8 milímetros para baixo. Ó. 8 milímetros para baixo vai dar próximo desse ponto aqui. Muito bom. Daqui, então, eu vou fechar esse nosso elemento. Show de bola. Aqui eu já tenho, então, o rasgo na parte superior. Já está fechado. Rasgo na superior, o rasgo superior, né, na vista frontal. Muito bem. Dessa forma aqui, esse rasgo que eu já tenho aqui, eu posso vir passando ele para as outras vistas para eu não me perder. E como funciona isso? Olha só, aqui eu tenho esse rasgo na vista frontal. Quando eu for tombar essa minha peça
olhando na vista superior, o que vai acontecer? Essas duas linhas aqui referente a esse rasgo, elas vão aparecer, olha só. Quando eu tombo ela aqui, ó, eu vou ter essas duas linhas aparecendo. Isso mostra pra gente que eu vou ter que puxar essa linha aqui para baixo, ó, uma linha contínua larga, que seria esta linha referente a essa linha aqui. Olha só, essa linha aqui, que está alinhada com essa daqui. E do outro lado a mesma coisa. Do outro lado eu vou puxar daqui, ó. Daqui eu vou vir, vou puxar essa outra linha aqui também, ó. E belezinha. Essa linha aqui é esta linha alinhada com essa que veio para cá. Ótimo. Só que na vista lateral, olha só, a vista superior já está pronto. Belezinha. Já fiz esse rasgo aqui na vista superior. Quando eu olho na vista lateral, você vai observar que você não enxerga essa linha que está aqui embaixo, ó. Essa linha que está aqui embaixo, ó, aqui, ó, ela fica escondida quando a gente olha na vista lateral. Então, alinhada com essa daqui, ó, eu vou ter uma linha tracejada estreita, olha só. Uma linha tracejada estreita, por quê? Porque esta linha aqui, quando eu olho ela na vista lateral, eu acabo não enxergando. Esse é o motivo da linha tracejada estreita estar aqui. Muito bom. Depois, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o rasgo agora na parte de baixo. Ó. Esse rasgo também é importante. São 45 milímetros. Então, eu vou jogar aqui 22,5 para cada lado. Eu vou ter aqui próximo de 5 milímetros para cá. Pezinho aqui e um pezinho aqui. Olha só. E vai ter 5 milímetros de altura. Então, eu vou ter 5 milímetros de altura aqui. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Bom, seria algo parecido com isto aqui. E aí nós vamos apagar essa linha de baixo. Aqui não vai mais aparecer. Belezinha. E o que nós vamos ter agora aqui? Ó? Quando eu faço a vista superior, essa parte do rasgo daqui de baixo, ele não enxerga, porque ele está lá embaixo da minha peça. Então, quando eu olho aqui, esse rasgo eu enxergo, que estava aqui em cima. Mas já o rasgo daqui de baixo eu acabo não enxergando. Então, nós vamos ter que fazer esse alinhamento aqui, ó, também com linha tracejada estreita, porque são linhas que eu não consigo enxergar. Então, olha lá, linha tracejada estreita na parte de baixo, porque eu não enxergo, ele está lá embaixo, olha só. E quando eu for aqui para a vista frontal e olho na vista lateral esquerda, eu também não consigo enxergar essa linha que está lá embaixo. Então, ela também vai vir aqui como uma linha tracejada no nosso desenho. Com isso, se vocês forem observar, eu já tenho as vistas praticamente prontas aí do meu desenho. Eu só preciso fazer aqui um elemento circular. O elemento circular vai ter aí 4 milímetros de diâmetro. Eu vou pegar aqui 4 milímetros. Esse aqui está um pouquinho... Lembrando que a gente tem que ajustar a nossa pontinha para ela ficar bem alinhadinha aqui, ó. Senão vocês acabam não conseguindo fazer muito bem, principalmente círculos menores. Então, olha lá, 4 milímetros de diâmetro aproximadamente. Muito bom. Feito esse círculo com um diâmetro de 8 milímetros, que é referente a este furo aqui, ó. Esse furo, quando eu olho na vista frontal, eu não enxergo o furo. Vocês só observem que o furo existe aqui, mas eu não consigo enxergar. O que vai acontecer? Eu vou pegar então esse nosso elemento círculo daqui, vou jogar ele aqui, ó. Vou passar essa linha para cá, vou pegar no final dele aqui e vou jogar ele também para cá, ó, tracejado. Essas duas linhas que eu tenho aqui é referente a justamente o furo passante que eu tenho na vista frontal. Só que eu não enxergo. Eu enxergo na vista superior e não enxergo na vista frontal. Quando eu olho na vista lateral, é bem importante você observar que o furo ele começa nessa face aqui do rasgo e termina nessa face do rasgo.
É muito comum o pessoal fazer o furo vindo desde aqui de cima até aqui embaixo. Isso está errado. O importante é o furo vir dessa linha tracejada até esta outra linha tracejada. Vamos dar uma olhadinha aqui onde que é o meio dessa vista. Só traçar bem fraquinho aqui onde é o meio dela. Ó, nesse ponto aqui é o meio. Então, vou fazer uma linha de centro aqui para ele. Ó. Uma linha traço ponto estreita. E eu vou fazer aqui também o furo tracejado. Ó. Ele tem 4 milímetros para um lado e 4 milímetros para o outro lado. Ó. Belezinha. Dessa forma, então, ficou furo tracejado aqui, linhas tracejadas do rasgo. Aí, na vista lateral, você observa que você não consegue enxergar quase nada. A única coisa que você enxerga na vista lateral é esse retângulo referente à parte externa. O resto das linhas, elas estão todas tracejadas e escondidas lá dentro da sua peça. Vamos apagar aqui as linhas de referência e esse seria o primeiro passo aí para a gente estar desenhando. Muito bem, gente. Agora, a próxima etapa que nós vamos ter que fazer é colocar as cotas. E para colocar as cotas, nós vamos pegar alguns alinhamentos e fazer as cotagens básicas primeiro. Existe uma regrinha muito importante das cotas que a gente não pode esquecer, que a minha cota ela vai iniciar depois de 2 milímetros do meu desenho. Então, próximo de 2 milímetros aqui, a gente inicia as linhas chamadas linhas de extensão. Eu vou colocar aqui, ó, 2 milímetros, vou puxar a minha linha de extensão, justamente para a gente poder colocar a cota aqui, no nosso caso, de comprimento da nossa peça. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, e vou colocar a cota de comprimento, duas setinhas, encostando nas linhas de extensão, e o comprimento dessa minha peça vai ser de 55 milímetros. Aqui, ele vai passar a seta apenas 2 milímetros também. Isso é uma regrinha importante lá das normas. A norma ABNT diz isso para a gente. Que nós temos que ter uma distância de 2 milímetros aqui do desenho e de 2 milímetros passando aqui a nossa seta. Obrigatoriamente a seta deve encostar na linha de extensão. O texto da minha cota não deve encostar na linha de extensão, na linha de cota. Deve ficar próximo de 1 milímetro de distância. E existe uma regrinha para a gente escrever esse texto, que deve ser da esquerda para a direita e acima da linha de cota, quando a cota estiver na horizontal. Agora, quando eu tiver a cota na vertical, como no caso aqui da vista lateral, vamos colocar aqui 2 milímetros também. Vou puxar duas linhas aqui para ele, ó, 2 milímetros de distância. Vou puxar ela para cá. E nós vamos também colocar aqui, ó, 2 milímetros no final. E vamos puxar aqui a nossa seta referente à altura. E a nossa altura aqui nós vamos ter um valor de 30 milímetros. No caso de 30 milímetros aqui, o nosso texto deve ser escrito de baixo para cima e ao lado esquerdo da nossa linha de cota. Isso sempre também por padrão. Feito isso, nós vamos colocar também a cota de largura. Essa cota de largura nós vamos jogar aqui, ó, 2 milímetros para baixo, 2 milímetros para baixo. E vamos pegar aqui com a menor, vou dar uma distância de 2 milímetros aqui também e puxar a nossa setinha. Feito isso, aqui eu vou ter 18 milímetros de largura. Muito bom. Repare que eu coloquei as cotas de comprimento, altura e largura nas vistas superior e vista lateral e deixei a vista frontal para poder colocar as cotas referente ao rasgo. Isso é bastante interessante. Eu vou puxar aqui então, referente ao rasgo, a altura do nosso, para cima aqui, referente ao comprimento do nosso rasgo. Então nós vamos ter aqui uma cota referente ao valor de 32 milímetros. Então, setinha, 32 milímetros. E a altura dele aqui, referente a 8 milímetros. Seguindo esse mesmo padrão, vocês vão poder colocar as cotas da parte lá de baixo, do rasgo daqui de baixo. Nesse caso aqui, então, pessoal, nós vamos ter 32 de comprimento do rasgo, 8 de altura. E vamos fazer a mesma coisa na parte daqui de baixo. Depois vocês vão colocar 45 de comprimento e 5 de altura, colocando aqui
na parte de baixo. Ó, vou jogar aqui para baixo, vou colocar aqui também para baixo, e aqui nós vamos puxar a nossa linha daqui até aqui, e vamos colocar o valor de 45 milímetros. A altura vai ser o mesmo esqueminha, a alturinha daqui até aqui, e eu vou ter aqui 5 milímetros de altura. Vocês vão perceber, se começar a ficar muito apertado o texto aqui no meio, vocês podem jogar as setas para fora. Isso não tem problema algum. Então, olha lá, jogou a setinha para fora. Belezinha, 45 por 5 de profundidade aqui ou de altura. Dessa forma aqui, então, pessoal, fica faltando apenas o elemento circular. O elemento circular, a gente pega uma linha 45 graus aqui, passa uma linha 45 graus. Posso colocar aqui no local onde eu vou escrever o valor, colocar na horizontal. Vou colocar aqui diâmetro de 8 milímetros. Se não couber a setinha para dentro, eu posso colocar a setinha para fora, porque senão a setinha iria ficar muito uma em cima da outra aqui na parte de dentro desse furo. Então, sem problema nenhum, colocar o diâmetro de 8 aqui fora. E dessa forma ficaria essa nossa atividade, olhando a vista por fora, sem utilizar os cortes. Vamos dar uma olhadinha como que ficaria essa peça aqui em cortes agora, só que lá no computador. Olha só, pessoal, para a gente fazer essa pecinha num software de modelagem 3D, olha para vocês verem que bacana e que tranquilo que é. Primeira coisa que a gente vai acabar desenvolvendo aqui vai ser o nosso retângulo. Vamos colocar o retângulo de tamanho base aí, que a gente sabia que ele tinha 55 milímetros de comprimento por 30 milímetros de altura. Esse seria o tamanho do retângulo de base nosso. Depois eu teria um outro retângulo na parte de baixo dele aqui. Esse retângulo na parte de baixo ele vai ter 45 milímetros por 5 milímetros de altura. E aí nós não podemos esquecer que esse nosso elemento, esse ponto com o ponto do meio, tem que estar alinhado. Então olha só, vamos puxar aqui um alinhamento, vamos ver se esse elemento que está dando na horizontal é esse aqui com este daqui. Pronto, alinhou certinho os dois. E este aqui agora também, ó, eu vou fazer um outro retângulo aqui para ele. Esse retângulo ele vai ter 32 milímetros, uma altura de 8 milímetros, e ele também tem que estar alinhado, ó, o meio dele alinhado com esse meio. Fantástico! Aqui já fechamos essa ideia. Vamos fazer uma coisa chamada extrusão dessa peça, da parte do meio dele aqui. Vamos colocar simétrico, que é para os dois lados, e vamos colocar aqui um valor exatamente com 18 milímetros, que seria a largura da nossa peça. Dessa forma, essa nossa peça fica certinho no meio dos nossos planos, né? Isso que é importante. Esses planos aqui estão exatamente no meio da peça, porque ela é uma peça simétrica. Ainda aqui nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um furo, vamos colocar um furo nesta face aqui. Esse furo ele vai ter um diâmetro de 8 milímetros, ele vai ser passante, vai atravessar todo mundo, e aqui nós vamos colocar umas linhas de referência. Eu vou ter aqui, que vai ser 18 dividido por 2, nós vamos ter 9 milímetros, e essa linha aqui, por exemplo, vai ser 32 dividido por 2, que vai dar 16 milímetros. Dessa forma aqui, nós já temos a perspectiva isométrica. Vamos colocar numa posição legal aqui, ó. A perspectiva isométrica, que nem nós tínhamos feito lá no desenho. Então aqui nós temos a nossa perspectiva isométrica. Pensando dessa forma aqui, eu vou ter aqui a minha vista frontal. Então aqui está como direita, eu vou até definir aqui como vista frontal. Essa aqui é a minha vista frontal, você pode observar que não enxerga as linhas do furo. Quando a gente olha na vista superior, a gente enxerga esse rasgo, mas não enxerga o rasgo lá de trás. E quando eu olho na vista lateral esquerda, eu só enxergo aquele retângulo externo, não enxergo nenhuma outra linha lá por dentro. Muito bem, qual vai ser a ideia que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer as vistas utilizando um software CAD. Olha só, eu vou entrar aqui na parte, vou salvar esse elemento. Vou salvar ele como peça 1, vou abrir aqui o desenho 1.
e vou puxar aqui as vistas dele. Olha só, tenho vista frontal, vista superior, vista lateral e também a nossa perspectiva isométrica em escala de 1 para 1. Quando a gente faz isso, repare que ele já vai aparecer aqui para mim as linhas tracejadas, olha que bacana, já batendo certinho com o nosso desenho. A gente tem aqui a perspectiva isométrica e nós temos aqui as nossas vistas frontal, superior e lateral esquerda. Se a gente for colocar as cotas, eu vou vir aqui em anotação, vou vir aqui na parte de cotas e vou colocar as cotas exatamente igual que a gente colocou no nosso desenho. Daqui até aqui eu tenho 55 milímetros. Um ponto muito importante que nós já conversamos é sobre ele ficar encostado aqui, ó, a cota no desenho. A gente pode mudar isso através de administrar o editor de estilos, vir aqui no editor de estilos e mudar algumas configurações. Essas configurações que nós vamos mudar, primeiramente é tirar os zeros finais, porque senão fica esse 55,00, atrapalha. Eu vou vir aqui na exibição, esse tamanho B, eu vou colocar 2 milímetros, e o tamanho A, que é a parte que passa por cima da setinha, eu também vou manter 2 milímetros. Salvar e fechar, já apareceu aqui a distância, conforme a norma ABNT nos indica. Então, 55 de comprimento, eu vou ter aqui uma largura de 18 milímetros, uma altura de 30. Depois, eu vou ter aqui a distância daqui até aqui com 32 milímetros, a altura daqui até aqui com 8 milímetros. Depois, essa distância daqui até aqui com 45 e essa distância daqui até aqui com 5 milímetros. Depois, que mais? A gente vai ter também uma linha aqui do diâmetro de 8 e eu preciso colocar aquelas linhas que nós fizemos de simetria. Vou vir aqui em anotação, vou pegar aqui, posso pegar por aqui, ó, a linha de simetria. Clico nessa linha ele já passa uma linha de simetria no meio. Clico nessa linha ele já passa uma linha de simetria também. E a mesma coisa daqui até aqui. E daqui até aqui ele não pega tudo, tá vendo ou não? Aí eu posso usar esta linha aqui, que é uma linha de centro, para sair desde esse ponto aqui até esse ponto aqui. E está criado. Eu já tenho, então, linha de simetria na horizontal, na vertical, linha de simetria na vista frontal e linha de simetria também na vista lateral. Se eu quiser colocar as cotas na perspectiva isométrica, é possível? Com certeza. Você vem aqui e lá e vai colocando as cotas na perspectiva isométrica de acordo com a sua necessidade. Eu vou vir aqui colocando os valores de diâmetro. Aqui a gente só tem que tomar cuidado para as cotas não passarem uma por cima da outra, porque senão começa a ficar um pouco complicado de se entender o que está acontecendo. Mas basicamente seria isso daqui que a gente estaria fazendo, ó, colocando todas as informações de cota na nossa perspectiva isométrica. Aqui deixa eu só puxar dessa linha até essa linha aqui, senão ele fica pegando em cima do desenho. Aí, por aqui ficou bem melhor. Dessa forma, então, eu tenho todas as cotas na perspectiva isométrica, todas as cotas na projeção também. E aí entra uma questão importante. Você fala, Daniel, tá, show de bola. E como é que funciona aquele corte que você tinha comentado? O corte, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Eu quero olhar essa peça por dentro aqui, ó. Eu não quero mais ver essas linhas tracejadas, eu quero ver como que seria por dentro da peça. Qual seria a estratégia? Eu vou vir aqui na parte de inserir vistas, vou vir aqui na parte de seção, e olha só que diferença que vai dar. Eu vou aplicar um corte agora bem no meio da vista frontal e vou jogar aqui na vista lateral esquerda. Olha como ele aparece. Aqui tem duas informações muito importantes a ser observadas. Eu tenho uma linha de corte chamada linha de corte AA, que é essa linha de corte aqui que nós fizemos. Essa linha de corte indica por onde está passando o corte. Essa indicação AA que nós temos aqui indica que é referente a esse corte aqui, que é o corte chamado de AA, e esse aqui é o formato que ficou o nosso corte. Quero mostrar para vocês como que vocês enxergariam essa peça em perspectiva isométrica agora. Olha a diferença. Agora, essa peça aqui, eu tenho ela completa, olhando por fora.
Essa peça aqui, eu tenho olhando ela por dentro, como se a minha peça tivesse sido passado um serrote bem no meio da peça aqui e tivesse realmente cortado a peça. E aí vocês observem que agora a gente tem umas linhas aqui, ó, chamada de achuras. Como é que funciona essas linhas de achura? Essas achuras é uma referência onde vai ter material na nossa peça. Então vocês vão reparar que essa parte que está em branco é uma parte oca, que seria o furo. Essa parte aqui que está em branco também é uma parte oca, que seria o rasgo. Aí embaixo também está oco. Então, quando eu passei o serrote, peguei aqui o serrote e cortei a peça aqui, aonde realmente tinha material? Apenas nessas duas extremidades que estavam achuradas. Dessa forma, então, você observa que não tem mais linha tracejada no meu desenho. As linhas vão passar a ser todas linhas contínuas. E aí eu posso, inclusive, deletar essa vista aqui. Para mim não é mais interessante. E aí eu vou fazer a substituição. Deixo uma vista em corte na vista lateral e aqui eu posso continuar normalmente colocando as cotas. Cota de 30 milímetros, cota de 18 milímetros e também posso colocar aqui, ó, a nossa linha de simetria, indicando que o furo está exatamente no meio. Só que desta forma agora ficaria sendo o nosso desenho. Eu teria a vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda com corte total passando no meio da peça. E aí vem a indicação aqui das achuras. Aqui embaixo eu tenho uma representação da perspectiva isométrica sem corte e aqui eu tenho da perspectiva isométrica cortada para vocês verem como fica.